Era uma vez, no extremo sul da Península Balcânica, cercada por mares azuis e montanhas intransponíveis, uma terra que daria à luz uma das civilizações mais influentes da história humana, a Grécia Antiga. Berço da democracia, da filosofia, da arte e de guerras épicas, essa pequena região mudaria para sempre o destino do Ocidente. Hoje, vamos mergulhar fundo nessa história fascinante, percorrendo 5 períodos cruciais que moldaram esse mundo antigo. Você vai descobrir como cidades rivais surgiram, como ideias revolucionárias nasceram em meio ao caos e como mitos e homens se misturaram para criar um legado que até hoje respiramos. A Grécia Antiga localizava-se no sul da Península Balcânica, entre os mares Egeu, Jônico e Mediterrâneo. O território era dividido em 3 partes principais: a Grécia continental, com seu relevo montanhoso e acidentado; a Grécia insular, composta por ilhas famosas como Creta, Lesbos e Rhodes; e a Grécia asiática, uma estreita faixa de terra na Ásia Menor. Mas quem foram os povos que deram origem aos gregos? Para entender isso, precisamos voltar ao período pré-homérico, há mais de 4.000 anos. Nesse tempo distante, diferentes grupos migravam pela região: aquelenses, aqueus, jônios, dórios e outros. Por volta de 2000 a.C., os aqueus ocuparam o território e começaram a formar os primeiros núcleos urbanos. Na mesma época, já existia a poderosa civilização minoica, centrada na ilha de Creta, cujo comércio marítimo dominava o Mediterrâneo. Por volta de 1700 a.C., jônios e eulos migraram para o continente e integraram-se pacificamente às comunidades locais. Mas a paz não durou muito. Os minoicos acabaram dominando algumas cidades, e por volta de 1400 a.C., os aqueus revidaram, invadiram Creta e se estabeleceram por toda a península. Foi por volta de 1150 a.C. que os délios, povos de origem guerreira vindos da Macedônia, também entraram na jogada, conquistando territórios e espalhando suas raízes. Com tantas disputas e migrações, muitos habitantes fugiram para o interior e para a Ásia Menor. Essa dispersão ficou conhecida como a primeira diáspora grega. Mas mesmo com tantas mudanças, as cidades que restaram começaram a se organizar e evoluir. Nesse momento surge o período homérico, nome inspirado nas obras de Homero, Ilíada e Odisseia. Foram elas que nos ajudaram a entender melhor essa fase tão importante. As famílias que permaneceram nas cidades formaram os genos, comunidades baseadas em descendência comum de um ancestral. O líder dessas comunidades era o pater, que tinha funções religiosas, administrativas e judiciárias. Tudo que era produzido dentro dos genos era usado coletivamente, mas nem tudo eram flores. Com o passar do tempo, surgiu uma desigualdade crescente entre os membros dos genos. Aqueles menos favorecidos começaram a abandonar essas estruturas em busca de melhores condições, dando início à segunda diáspora grega. Esse movimento foi fundamental para espalhar a cultura grega além das fronteiras originais. Após essa saída, os próprios genos começaram a se desestruturar e dar lugar a algo novo: o período arcaico. O poder do pater foi então repartido entre os parentes mais próximos, criando uma aristocracia local. Esses grupos se uniram em alianças chamadas fratriae e depois em tribos, consolidando a defesa militar e a organização política. Essas tribos começaram a construir cidades em terrenos elevados, onde ergueram as famosas acrópolis, centros de poder político e religioso. Ao redor delas, cresceram as comunidades urbanas e surgiram as poleis, as cidades-estados gregas. Entre elas, 2 se destacariam para sempre: Atenas e Esparta. Em Atenas, tudo começou com um regime monárquico, em que o rei era subordinado a um conselho de nobres. Depois veio o regime oligárquico, controlado pelas famílias mais ricas. Em seguida, um período de tirania, governos tomados pela força individual. Quando a tirania terminou, Atenas entrou para a história como berço da democracia. As reformas de Clístenes garantiram direitos políticos a todos os cidadãos, embora apenas 10% da população fossem considerados cidadãos. Foi criada uma nova divisão territorial chamada Demos, cada uma representada na Assembleia da Polis. Nasceu então a Bulé,
um conselho de 500 membros responsável por elaborar projetos de leis. Além dela, a Eclésia, uma assembleia popular que decidia sobre as leis e elegia 10 estrategos, responsáveis por executá-las. Também foi criado o Elieia, um tribunal em que cidadãos escolhidos por sorteio julgavam conflitos e crimes. Já em Esparta, a organização era completamente diferente. Fundada pelos dórios, era regida por um governo oligárquico sob o sistema de diarquia, com 2 reis no poder. A Esparta era regulada por 3 órgãos: a Gerúsia, um conselho de aristocratas com mais de 60 anos, a Apela, uma assembleia de aristocratas maiores de 30 anos que aprovavam ou não as decisões, e o Éforo, um órgão composto por 5 magistrados encarregados de vigiar os reis, fiscalizar a vida pública e julgar processos civis. A sociedade espartana era rigidamente dividida. Os espartanos eram a elite guerreira. Os periecos eram comerciantes e artesãos sem direitos políticos. E os ilotas, servos do Estado que viviam sob opressão constante. O período arcaico foi marcado pelo surgimento das grandes poleis, mas o que realmente tornaria a Grécia lendária viria no período clássico. Esse foi um tempo de guerras, de consolidação da democracia ateniense e de grandes realizações culturais. As guerras médicas foram o primeiro grande evento desse período. Os gregos enfrentaram os persas em batalhas históricas: Maratona, Termópilas, Salamina, e saíram vitoriosos. A partir disso, Atenas liderou a Confederação de Delos, uma aliança que ampliou sua hegemonia econômica e cultural sobre o mundo grego. Sob o governo de Péricles, a democracia ateniense atingiu seu ápice. Os cargos públicos passaram a ser remunerados, permitindo que até os mais pobres participassem da política. Grandes obras foram construídas, como o Partenon, e houve um florescimento artístico e intelectual sem precedentes. Mas Esparta não via isso com bons olhos. Sentindo-se ameaçada pela expansão de Atenas, formou a Confederação do Peloponeso e iniciou a Guerra do Peloponeso. Após cerca de 30 anos de conflito, Esparta levou a melhor e assumiu temporariamente o controle da Grécia. No entanto, com tantas disputas internas entre as cidades gregas, surgiu uma nova potência, a Macedônia. Seu rei Felipe II aproveitou o enfraquecimento das poleis e conquistou todo o território grego. E foi então que chegamos ao período helenístico, marcado pelo domínio macedônico e pelas imensas conquistas de Alexandre Magno, filho de Filipe II. Ele expandiu o império desde a Grécia até o Egito e a Índia, promovendo a fusão entre a cultura ocidental grega e o Oriente. Esse encontro de mundos deu origem ao helenismo. Após a morte de Alexandre, seu império foi dividido entre seus generais e, com o tempo, absorvido pelo Império Romano. Mas apesar disso, o legado grego jamais seria apagado. A cultura grega era riquíssima. Os gregos eram politeístas e seus deuses tinham vícios e virtudes humanas, como Zeus, Atena, Apolo, Afrodite e Hades. A arte grega valorizava a beleza, a proporção e a perfeição humana. E os filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles lançaram as bases do pensamento racional, da ética e da ciência. A Grécia Antiga pode ter sido pequena geograficamente, mas deixou um legado gigante. Suas ideias continuam vivas em nossas instituições, em nossas formas de pensar, em nossa visão de mundo. Se você curtiu essa jornada, não se esquece, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações e fique ligado para os próximos vídeos. Até a próxima!